Fala, meu seguraço, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto que causa muita dúvida na cabeça das pessoas, que é o seguinte: recebo pensão por morte do INSS. Posso me casar novamente? A resposta é sim. O que você não pode fazer é acumular duas pensões por morte de ex-cônjuge, ex-companheiro. Vou dar um exemplo para ficar muito simples. Vamos supor que você se casou e o seu marido faleceu. Você recebeu a primeira pensão por morte. Aí você se casou novamente, que é plenamente possível, e esse outro marido, ele vem a falecer também, infelizmente, no caso. O que pode ser feito? Não pode acumular essas duas pensões por morte. Mas uma dica muito boa para você é o seguinte: se a pensão por morte do segundo marido for mais vantajosa, você pode optar em escolher, tá bom? Então, assim, se a sua pensão por morte do primeiro marido for R$ 1.500 e a pensão por morte do segundo marido for R$ 2.500, você pode optar em escolher a mais vantajosa. Olha que coisa boa. Mais uma dica matadora para você é o seguinte: quem que pode receber duas pensões por morte do INSS? Vou dar um exemplo para ficar muito fácil. Um filho, por exemplo, que perde os dois pais num acidente de carro, por exemplo. O filho é menor, de 21 anos, e ou inválido no caso, né? Ele pode receber a pensão por morte do pai e pode receber a pensão por morte da mãe. Nesse caso, ele pode receber duas pensões por morte, desde que as pessoas preencham a qualidade de segurado também. Então, eu tenho que analisar esse requisito, ok? Quando, então, que pode acumular duas pensões por morte de ex-companheiro e ex-cônjuge? Quando? É o seguinte: na reforma da Previdência, emenda constitucional 103 de 2019, lá no seu artigo 24, né, tem lá os incisos, parágrafo certinho, o que fala lá? A pessoa recebe uma pensão por morte do INSS. E aí ela se casa com uma pessoa que é do regime próprio, que é um servidor público no caso, e essa pessoa falece. Então ela pode receber uma pensão por morte do regime geral, que é o INSS, e uma pensão por morte do servidor público, né, que é o outro marido dela. Isso o INSS permite sem problema nenhum. O que você precisa analisar é também a questão do servidor público. Analise a lei do servidor público também, se o servidor público, nessa lei, permite a acumulação dos dois benefícios, ok? É o seguinte, pessoal, com relação também ao casamento, voltando um pouquinho, existem alguns regimes próprios de Previdência Social, que no caso alguns servidores públicos ou militares, no caso, que não permite o casamento. Na verdade, permite o casamento, mas que vai cortar o benefício da pessoa que está recebendo a pensão por morte. Então tome muito cuidado, tá bom? As pessoas que vão se casar novamente, né? Exemplo, as filhas de militares, no caso, por exemplo, né? Se ela se casar, tem algumas leis aí que pode cortar o seu benefício. Então tem que tomar muito cuidado. Seguinte, pessoal, esse foi o vídeo da semana da quinta-feira. Se vocês gostaram desse conteúdo, inscreva-se, dê um joinha para ajudar aí o canal, tá bom? Escreva a sua dúvida abaixo. Terça-feira tem vídeo novo para vocês e eu agradeço a presença de todo mundo, tá bom? Deus abençoe todos vocês.